Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero abordar sobre um assunto de extrema importância. Algumas pessoas acham que não, mas é um assunto sim de extrema importância. Vamos estar falando sobre da forma que o cristão, que um servo de Deus, uma serva de Deus, deve vestir-se. É muito comum, cada denominação trazer para si aquilo que eles compreendem como uma veste mais adequada, como uma veste mais correta para que seus membros, para que seus fiéis venham estar utilizando. E em contrapartida também existem outras igrejas outras denominações que simplesmente não se importam tanto com esse assunto. Mas o padrão da igreja cristã é a palavra de Deus. A regra de fé e prática da igreja do Senhor ainda é a palavra de Deus. Acima de ideologias, acima de pensamentos, acima de qualquer outra coisa, nós temos a palavra de Deus. E é esta mesma palavra que nós a conhecemos como Bíblia Sagrada, é que nos guia, é que nos orienta a forma como um cristão, uma cristã deve vestir-se, deve comportar-se diante de Deus e diante dos homens. Há pessoas que dizem que Deus não está preocupado com isto, que isto para Deus é algo insignificante, isso não é importante para Deus. Da forma que um cristão se veste, da forma que um cristão deixa de se vestir. Mas não é isto que nós vamos ver na palavra do Senhor. Não é isto que nós vamos ver nas Sagradas Escrituras. Isto é, quando nós vamos ver ali em Gênesis, logo no início de tudo, Deus formando o homem e a mulher, era o conhecimento de todos que o primeiro casal ele transgride contra Deus. Eles vão contra a ordem de Deus. E em consequência de seu ato, em consequência de seu pecado, os seus olhos se abrem e eles já não têm mais a inocência. A inocência é retirada deles. E eles olham um para o outro e eles percebem que estavam nus. E para tomar providência, eles decidem fazer aventais de folhas. Quando a gente fala de aventais, nós estamos falando de uma vestimenta curta. Não estamos falando de uma vestimenta comprida, estamos falando de uma vestimenta curta. Mas Deus, ele vai tomar uma providência, vendo que a providência humana foi uma providência falha. Deus agora ele toma uma providência e decide fazer de pele de animais túnicas para o primeiro casal. Peraí, então Deus ele se importa, sim, com a roupa, com a vestimenta que o seu servo, que a sua serva veste-se. Talvez alguém poderia dizer, mas está escrito na Bíblia que Deus não olha para a aparência, que Deus olha o coração. É verdade entre aspas, porque vai ser o próprio Deus que vai falar isso para Samuel. Olha, Samuel, não atenta para a aparência dele, porque Deus não vê como os homens, mas Deus contempla o que há no coração. Deus contempla o coração. Isto é Deus se referindo a Davi. Mas se nós formos ver o contexto, não tem nada a ver com vestes. Não tem nada a ver com o modo de se vestir ou com o modo de não se vestir. Pelo contrário, nós vamos ver que ali Deus está falando acerca da aparência física de Davi. Davi ele era muito jovem. E além de ser jovem, ele era ruivo. Então Samuel, o profeta Samuel, que foi enviado para o consagrar o rei, ungí-lo como rei,
ele vai ficar focado nos irmãos de Davi, que são altos, que são mais fortes, mais robustos do que Davi, e vai achar até mesmo que a escolha de Deus seria os irmãos de Davi e não de Davi. Então, aqui a gente já pode lançar por terra esse falso argumento que dizem que a pessoa tem que se espelhar no que está escrito ali, no que diz respeito, Deus não olha para a aparência, Deus olha o que é no coração. Não, peraí, não está falando não tem nada a ver de vestes. Do contrário, o próprio Deus não teria dado a ordem a Moisés, mesmo Moisés que subiu ao monte para receber de Deus. Veja bem, não foi receber, aleluia, de homens, foi receber de Deus os mandamentos. E Deus vai orientar a forma que os sacerdotes deveriam se vestir. Peraí, como é que pode? O Deus que não está preocupado com vestimento vai orientar agora Moisés que os sacerdotes vão ter uma vestimenta específica para que viessem a se apresentar diante do Senhor. Não era de qualquer forma, mas eles tinham um padrão de como se vestir. Mas a palavra do Senhor, logo no Novo Testamento, ou nos livros que compõem a Nova Aliança, nós vamos ver que Deus ainda continua com este padrão. Deus ele não mudou o seu padrão, a sua preocupação em relação a como seus servos devem se vestir. Isso você pode conferir aí na primeira carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, qual foi um dos maiores apóstolos dentro das Sagradas Escrituras, até mesmo em termos de escrituras, nível de escrituras, ele foi foi o homem que mais foi utilizado por Deus para que viesse a escrever as cartas estas que compõem mais do que 50% de todo o Novo Testamento. Vamos ver o que este mesmo apóstolo ele vai dizer, orientar ao seu discípulo, ao seu aluno Timóteo, de como Timóteo deveria orientar as mulheres, de como estas irmãs deveriam se vestir diante do Senhor e diante dos homens. Vejam, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9, olha o que o apóstolo ele vai dizer. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem confissão de servir a Deus com boas obras. Então aqui a gente já percebe, nós já podemos ver que o padrão de Deus, o mesmo Deus que agora está inspirando o apóstolo Paulo para escrever a Timóteo, que sim, tem um padrão de vestimenta e é com pudor e com modéstia. Ou seja, talvez se fosse hoje o pastor Daniel falando, ele falaria assim, que as irmãs se vistam com vergonha na cara, com simplicidade e com vergonha na cara. Não mostrando os seios, não mostrando as coxas, não mostrando a sua nudez para as pessoas, mas que se vistam não com sensualidade, mas que se vistam como quem se sente com vergonha de expor o seu corpo. Então, Deus ele se importa. Talvez alguém pode até dizer assim, mas isso é para as irmãs. Porque quem se enquadrava dentro desse contexto eram as irmãs ali. Mas hoje, se fosse o apóstolo Paulo escrevendo, ele diria a mesma coisa para os irmãos também. Porque nós sabemos que é uma vergonha. É uma vergonha. Nós estamos vendo pregadores, pastores, líderes subindo em cima de púlpito quase que nus, com as suas roupas coladas no corpo, mostrando a sua nudez, demarcando o seu corpo, mostrando o seu corpo ali diante da igreja. Não somente isso, quando vai na rua também, andam sem camisa, andam expondo todo o seu corpo, mostrando toda a sua vergonha para o mundo. E não é desta forma, né? Hoje em dia fica até complicado em falarmos contra o short, em falarmos contra o uso da bermuda,
Mas a bermuda, o calção, como é chamado na Bíblia Sagrada, ele é roupa íntima. Ele é tido como roupas íntimas. Olha isso. Olha que coisa interessante. Eles eram roupa íntima. E hoje em dia, simplesmente, as pessoas andam para cima e para baixo, né? Assim, servos de Deus andando desta forma, andando como o mundo anda. O próprio Pedro, o apóstolo Pedro, depois que o Senhor Jesus ressuscita, ele não sabia que Jesus havia ressuscitado ainda. Ele estava dentro do barquinho ali pescando. E daqui a pouco ele vê aquela pessoa passando. E Jesus vai ordenar ele para que ele venha lançar a rede novamente, para que venha apanhar peixe, levando em consideração que ele havia tentado, mas não havia pegado peixe nenhum, peixe algum. Mas aqui nós vamos ver que Jesus vai ordená-lo a pescar, a lançar rede. Ele lança a rede, os peixes vêm, logo ele percebe que é Jesus. Quando ele percebe que é Jesus, ele vai se jogar para dentro da água, vai se jogar para dentro do mar. Algumas traduções da Bíblia vai dizer que Pedro fez isso porque ele estava nu. Outras, prestem bem, outras vão afirmar que ele estava vestindo-se com roupas curtas. Olha isso, amados irmãos. Olha isso, preste bem atenção nisso. Você que está ouvindo este áudio nesse momento e ainda insiste dizendo que não tem nada a ver a forma de roupa que você usa, que você deixa de usar. Cuidado, muito cuidado com esse tipo de doutrina que tem entrado dentro da igreja, onde permitem que as mulheres usam mesmo brinco, venham usar pulseira, tornozeleira, tantas coisas, cordões. Mas o apóstolo Paulo, ele vai advertir. A Bíblia Sagrada, ela vai advertir como os homens, como as mulheres devem se vestir diante do Senhor, né? Antes não tinha essa bobeira de bijuteria, não tinha essa palhaçada de bijuteria, era ouro, eram joias mesmo. E Paulo está falando aqui, que as mulheres não se vistam nem com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos. Hoje em dia, tem aí as bijuterias, mas Paulo também repreenderia da mesma forma, porque tem o mesmo intuito de expor aquilo que está dentro, de colocar para fora aquilo que está dentro. Se é para colocar para fora algo que está dentro do seu interior, servo do Senhor, que está ouvindo este áudio, que você venha colocar as boas obras, venha colocar para fora obras, aleluia, práticas de quem serve a Deus, de quem serve ao Senhor. Talvez alguém pode dizer assim, mas isso é Paulo falando, isso é doutrina do apóstolo Paulo. Veja bem que interessante que o apóstolo Pedro, ele vai dizer a mesma coisa em sua primeira carta. A primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, verso 3. Olha só. O enfeite delas quem? Servas do Senhor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante do Senhor. Então, minha irmã, que a sua beleza não venha estar aí nesse cabelo todo, né, cheio de vaidade, cheio de vaidades mesmo, que não venha estar aí no seu brinco, não venha estar aí no seu cordão, no seu colar, mas que venha estar exatamente então um espírito manso, venha estar aí, né, numa mansidão de espírito, porque isto sim é precioso diante de Deus. Então, para você que ainda acha, você que ainda acredita, mas não tem nada a ver, né, o tipo de roupa que eu ando, o tipo de roupa que eu uso. O cristão que é cristão, ele não anda com qualquer roupa. O cristão que é cristão, ele não se veste de qualquer maneira. Mas a irmã se veste com pudor e com modéstia. Da mesma forma os varões. Eles não se vestem com sensualidade, mas eles se vestem como homens de Deus. Talvez
Talvez nesse momento você deve estar se perguntando, mas qual é esse padrão de vestimento? Você se coloca diante do espelho. Você vê que aquela roupa está indecente, mostrando ter sua roupa, né, íntima. Rejeite. Não tome isso para a sua vida. Você se coloca diante do espelho, você não vê, você olha ali e não consegue ver uma serva de Deus, um servo de Deus, então não se vista dessa forma, mas vista-se com simplicidade. É muito comum nós ligarmos os aparelhos de televisão, então nós vermos algum vídeo na internet, observarmos as cantoras do meio gospel, toda luxuosa, com seus vestidos preciosos, mas nós acabamos de ler ali, nós acabamos de ver que os próprios apóstolos do Senhor, eles repreendem veementemente isso. Eles não são a favor disso, eles vão contra essa ideia de vestidos preciosos, essas coisas de vaidade. Tudo é vaidade, irmãos. Igreja de Cristo, você que está ouvindo nesse momento, não seja como o mundo. Não tenha padrão para a sua vida dessas pessoas, mas vistam-se como homens e como mulheres de Deus. Ah, mas é um pregador de nome, que coloca lá sua camisa apertada, né, mostrando todo o seu peitoral. Ah, mas é um grande pregador, é um grande homem de Deus que se veste lá com a sua calça mais justa. Não é homem de Deus. Se é homem de Deus, ele está ignorando os preceitos bíblicos. Ele está ignorando os preceitos das Sagradas Escrituras, tá bom? Então que você venha meditar nessas palavras e que o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, venha tocar no seu coração, venha falar poderosamente a sua mente, a sua alma, e venha te conduzir ao caminho do aprimoramento espiritual, do aprimoramento da santidade, do corpo, da alma e do espírito. Que Deus te abençoe poderosamente.